Tudo começa nas pequenas atitudes do dia a dia. É sobre o lixo que jogamos no chão, sobre o consumo exagerado das sacolas plásticas ao voltar do mercado. Atitudes como essas agravam mais ainda a situação do nosso planeta. De todo o lixo produzido no Brasil, cerca de 30% tem potencial para ser reciclado, porém apenas 3% é reciclado efetivamente. E uma das consequências da grande produção de lixo e a pouca reciclagem é a poluição marinha. Tanto os mares quanto os oceanos recebem diariamente em todo o mundo uma infinidade de poluentes, como o esgoto doméstico e o lixo sólido, que desaguam diretamente no mar. Uma garrafa PET pode demorar em média de 200 a 600 anos para se decompor no meio ambiente. Algumas práticas do dia a dia, que são comuns para muitos, geram graves consequências à população marinha. Todo o lixo lançado no mar vai influenciar diretamente a vida de todos os animais marinhos, que por sua vez acabam consumindo o lixo produzido pelos seres humanos. Cada atitude que tomamos afeta diretamente nossa vida pessoal. Quando destruímos a natureza, estamos destruindo também o nosso lar, visto que somos diretamente dependentes. A criação e expansão de zonas mortas, por exemplo, caracteriza-se pela alteração na composição química da água, que passa a apresentar níveis reduzidos de oxigênio, insuficientes para sustentar diversos organismos. Este fenômeno é provocado pela entrada de nutrientes em excesso no meio aquático, fruto do despejo inadequado de diversas atividades antrópicas. Infelizmente, é algo que tem se tornado cada vez mais comum. Os oceanos tornaram a vida humana possível por meio da provisão de segurança, alimentos, transporte, fornecimento de energia, turismo, dentre outros. 40% dos oceanos estão sendo afetados incisiva e diretamente por atividades humanas, como poluição, pesca predatória. Nossos lixos também ajudam na degradação dos oceanos, cerca de 13 mil pedaços de lixo plástico em cada quilômetro quadrado. Por que o plástico é tão problematizado? O plástico, da forma que conhecemos, foi projetado para durar muito, e essa grande duração faz com que se junte uma grande quantidade de plástico, e esse plástico acaba caindo nos mares e se espalhando pelo oceano, prejudicando a vida marinha. As garrafas de bebida são os tipos mais comuns de plástico. Estima-se que 480 bilhões de garrafas teriam sido vendidas em todo o mundo até 2016. Top 5 Animais em extinção. 1. Tartaruga marinha. 2. Ariranha. 3. Baleia jubarte. 4. Leão marinho. 5. Tubarão branco. Top animais marinhos mais curiosos. 1. Engolidor negro. Animal que consegue engolir por completo a sua presa, já que seu estômago alonga-se até caber a presa. 2. Tubarão tapete. Visivelmente não parece inofensivo, mas é um grande predador da espécie. 3. Tubarão cobra. Com uma das caras mais malignas entre os animais marinhos, esse tem o nome, pois come suas presas igual às serpentes. 4. Peixe-bolha. Apenas presente nas profundezas da Nova Zelândia e Austrália. Ele tem um corpo que parece uma massa gelatinosa, por conta da pressão da profundidade onde se encontra. Ele foi erroneamente eleito como o animal mais feio do mundo, mas ele é até normal quando se encontra no fundo do oceano. 5. Polvo-dumbo. É um dos animais mais raros que existe. É pequeno e mede até 20 centímetros. Todos os dias são jogados milhões e milhões de lixos nos mares e nos oceanos. E isso tem que acabar porque a poluição no mar está muito grande e não pode ser assim. Anualmente, 10 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos. Isso é equivalente à carga de 200 mil vagões ferroviários. E essa quantidade se refere apenas ao plástico. Mas o que poderíamos fazer para mudar isso? Certamente não é uma questão fácil de ser resolvida, mas a resposta é fácil de se dar. O primeiro passo é fazer com que o lixo pare de chegar no mar. Assim o problema pelo menos para de crescer.
Isso pode ser feito com a destinação mais eficiente de resíduos, coleta seletiva e também com saneamento das redes de esgoto. Pois se todo o esgoto urbano passar por estações de tratamento, obviamente serão retirados resíduos. Então, é um jeito de acabar, claramente não toda, mas já ajuda bastante. E se o governo também contribuir para isso, nós conseguiremos resolver boa parte do problema da poluição marinha e salvar muitas vidas dos animais que correm perigo por resíduos jogados fora no mar, assim como o plástico, que é o pior de todos para eles. E é isso. A pesquisa que eu fiz de acordo com na ONU, entre outros sites. E em todos os sites eu pude perceber que um dos principais problemas está relacionado ao uso excessivo de garrafas PETs, garrafas plásticas. Essas garrafas, elas levam 450 anos para elas começarem o processo de degradação, para elas sumirem. E isso o uso excessivo dessas garrafas, elas podem causar muitos problemas, tanto nos animais marinhos, né, quanto também nós seres vivos. Outra coisa também que me chamou muita atenção são as bitucas de cigarro. Bitucas de cigarro, elas são facilmente, né, como elas são leves, elas são facilmente levadas para o mar, para o oceano, e pode causar sérios problemas. Uma das medidas também que pode ser adotada por nós é criarmos, né, juntarmos nossas mãos para irmos para as praias, pegar materiais que podem ser reutilizados, né, materiais recicláveis. A poluição marinha ela ocorre pelo fato dos oceanos e mares receberem uma infinidade de poluentes, como esgoto, lixo sólido e doméstico, diariamente, o que causa a morte e intoxicação de várias espécies de animais. A utilização de plástico é bastante questionada e condenada, já que é um material que polui muito os mares. E alguns métodos para evitar a poluição que a ONU recomenda é a reciclagem e uma criação de embalagens biodegradáveis. Olá, vou falar um pouco sobre poluição marinha. Esse assunto vem de umas décadas para cá, vem trazendo diversos debates sobre autoridades, líderes mundiais, por conta que é uma grande preocupação, porque quando a gente se fala sobre poluição marinha, a poluição dos mares e oceanos, que geralmente é de forma vários dejetos sólidos, como copo plástico, garrafa PET, infinidade de coisas são descartáveis no mar. Hoje, alguns países acham que o mar já usam, na verdade, o mar como um lixão para descartar. Só que isso vem trazendo consequências sérias e, a um ponto, pode ser até irreversíveis. Porque quando a gente joga um lixo no mar, você ali está colocando em risco uma infinidade de espécies de peixes, corais, na vida marinha em si. E também o ecossistema marinho fica bastante comprometido, o ecossistema, né? E outra coisa, pensando no ponto de vista também das pessoas que vivem da pescaria, vivem daqueles animais que se tiram do fundo do mar, né? Pessoas que tiram seu sustento do fundo do mar. E o que acontece? Coisas básicas, comportamentos básicos, atitudes básicas que a gente pode ter, pode estar ajudando a diminuir a poluição dos mares e oceanos. Algumas pessoas perguntam, como eu posso fazer isso e tal? Às vezes, como eu disse, um simples ato ajuda bastante. No caso, evitar ingerir produtos, tipo, com muito plástico, entendeu? Como assim, você evitar usar copo plástico, coisas descartáveis, optar sempre pelos reutilizáveis. Porque nisso aí você vai estar ajudando bastante, evitando que uma certa quantidade de lixo já não vá para os mares e oceanos. E também quando você vai na praia, aquele final de semana que você vai na praia, você sempre leva um saco para colocar ali coisas
pacote de alimentos que você ingeriu, de bebidas, você botar num plástico e no final do dia, na hora que você for embora, chegar e jogar na cesta de lixo ou em algum local apropriado para descartar esses objetos. E eu vou trazer uma curiosidade para vocês, não sei se vocês sabem, o mar mais poluído do mundo, considerado hoje, é o mar do Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é o mar considerado mais poluído do mundo. E é isso, galera. Espero que a dica tenha ajudado bastante aí. Valeu. Da poluição por petróleo são defeitos nos navios petroleiros, vazamentos nas plataformas do petróleo, rompimentos de dutos e lançamento no mar de água utilizada para lavar reservatórios que contenham petróleo. Qual o seu ponto de vista sobre o petróleo no mar? Bem, né? Isso é uma questão interessante, Rafael. Então, boa pergunta essa. O petróleo no mar é conhecido, né? Para mim, realmente, os efeitos são completamente danosos, né? Como a gente já viu aí muito recentemente agora a gente viu aí um ano atrás o derramamento lá no Nordeste, né? De várias praias do Nordeste que foi o derramamento de óleo, mas já existiu outros famosos aí, né? Tipo no Golfo do México, vários de acidentes desse tipo, ou às vezes não necessariamente acidentes, né? De derramamento de petróleo. O que se sabe é o seguinte, né? Petróleo e seus derivados ali, nos hidrocarbonetos da vida, são extremamente tóxicos para a maioria dos organismos marinhos e também terrestres, né? Então, nada trata de você jogar uma substância que é altamente tóxica, muito degradante, né? E que, tipo, tudo que envolve petróleo derramamento é ruim, até mesmo a limpeza dele, né? Porque, dependendo, eu falei agora dos corais, né? Dali, lembra que eu falei que os corais são um grupo de animais muito sensíveis, né? Então, você joga ali uma camada de petróleo, né? Você tem todo um impacto ali, porque ele fragmenta, ele dispersa as partículas, né? Então, é um tipo de substância que vai ficar por muito tempo naquele ambiente ali, né? Então, ele é tóxico, ele mata muitos organismos, na verdade, isso é bem fato, né? Daí, então, de longe, com certeza, é um impacto muito grande ali para os ecossistemas, né? E não só por ser um impacto realmente que a curto prazo ele já tem um impacto muito grande, porque ele já mata uma grande quantidade de organismos, né? Tantos organismos que devem diretamente da água do mar ali, quanto aqueles que vivem mais próximos dos ambientes mais costeiros, perto da praia, e os próprios manguezais, que vivem, inclusive, muitas espécies de peixe, muitas espécies de caranguejo, né? Então, o impacto dele é tanto inicialmente, logo, quando acontece o derramamento, quanto ele se estende por muitos períodos de tempo, né? Porque ele vai se fragmentando, e até mesmo quando você não vê mais o óleo na água, ele pode estar presente, só que de forma bem particulada, né? De modo que você precisaria de um microscópio para ver as partículas, né? E isso ocasionou todos os problemas, né? Então, lendo um livro para essa entrevista, eu vi, por exemplo, né? Alguns tipos de derivados de petróleo, por exemplo, têm efeitos carcinogênicos, né? Eles podem causar câncer em animais marinhos, né? Tipo, eles podem, por exemplo, o derramamento inicial pode, por exemplo, afetar a sobrevivência de mamíferos, alguns mamíferos marinhos, como, por exemplo, focas, né? Pinguins não, pinguins é ave. Urso polar, por exemplo, quando é regiões perto do Ártico, e aves também, como os pinguins e aves marinhas, né? Como a tatobás, gaivotas, essas aves que dependem muito, que mergulham no mar para pegar recursos, por exemplo, acabam tendo, por exemplo, as suas penas cobertas por esse óleo, e isso afeta a maneira como elas se movimentam. Esse capítulo ali também mostra que o petróleo no pelo de animais, né, de mamíferos, no caso, afeta, por exemplo, a sua flutuação. Então, literalmente, eles podem morrer afogados, justamente por causa do óleo, né? Alguns, inclusive, podem sofrer hipotermia, porque você tem que os pelos mamíferos têm essa função, né, de isolamento, de calor e tal. Então, para onde a gente olha, realmente, as consequências de óleos bem danosas, né, para os ecossistemas naturais, né, principalmente diretamente para os organismos que vivem no mar, né. Ok, quarta pergunta agora. Como sabemos, a maior parte da energia elétrica produzida nos dias atuais vem das usinas hidrelétricas. Na sua visão, o quão prejudicial isso impacta na saúde marinha? Tá. Então, Letícia, né, Letícia? Então, hidrelétrica, quando a gente hidrelétrica, é algo mais focado em rio, né, em água doce, na verdade, né? Então, tipo, até quando o David mandou a pergunta, eu fiquei até um pouco confuso essa pergunta, que exatamente você queria ver sobre isso.
Mas, ó, hidrelétrica, pelo menos pensando aqui no Brasil, né, que é talvez um dos países que mais tem esse sistema de geração de energia, né? Hidrelétrica geralmente impacta a priori, assim, de início, logo de cara, os ambientes aquáticos de água doce que geralmente são represados, né? Então, a gente olha para a Amazônia, a gente olha, por exemplo, para a própria Bahia, por exemplo, ali no Rio São Francisco tem também uma barragem, né, que também que algumas vezes a gente usa as duas estratégias, né? Faz um represamento tanto para poder ter abastecimento de água, quanto para poder gerar energia. Onde eu fiz minha graduação em Jequié, também tinha uma barragem no Rio das Contas, né? E tudo, ou seja, o impacto de hidrelétrica é em rio, a priori. Deu, tipo, em curto prazo, em escala, ele vai impactar ali tem todo um conjunto de impactos. Não sei se você gostaria de saber quais são, mas de certo modo, né, Jó, quando você mexe em um ecossistema, não tem como, em um sistema, não tem como não influenciar no outro. De forma direta, realmente não vai acabar, não interfere direto no mar, né? É mais na vida marinha, mas posteriormente, como você acaba destruindo, né? Você acaba agredindo a vida no rio, aquele ciclo, né? Como a gente está falando de um ecossistema de modo macro, né? Acaba interferindo na vida marinha também, mas é de forma indireta, né? Não é de forma direta. Não é isso? Isso que eu ia completar, né? Então, sem pensar, talvez, eu falei, a curto prazo, assim, a priori, o impacto é mais no rio, onde está se estabelecendo a cozinha, né? Mas se a gente pensar que todos os rios correm para o litoral, né? Todos os rios correm para o litoral, você saber, né? Tem a foz. E se ocorre uma alteração da biodiversidade ali dos rios, né? Por exemplo, isso já tem estudos que mostram que o represamento diminui a diversidade de peixes, por exemplo, né? Então, os peixes que acabam chegando, que vão colonizando as áreas mais próximas do litoral, os estuários, por exemplo, né? Se pensar em estuário, talvez o impacto seja um pouco maior, porque tem muitos peixes dos rios que migram para os estuários, né? Para os manguezais, para a reprodução. Então, a gente tem toda essa interferência, talvez, na biodiversidade. Então, uma hidrelétrica lá no rio, talvez mais indireto e mais a longo prazo, tá? Realmente nos sistemas marinhos, né? Talvez o impacto seja mais, né, gradual. A gente começa ao longo do rio, chegando mais perto da foz, aí chegou nos estuários, dos estuários talvez a gente possa esperar mais maior no mar ali, né? Mas talvez eu acho que se eu fosse apontar um impacto assim, principal, seria a perda de biodiversidade, perda de riqueza de espécies mesmo, de espécies de água doce, e que eventualmente acabam colonizando as áreas próximas da foz, porque o estuário já é um ambiente marinho, né? Os manguezais, né? Respondi, era isso mesmo? Era isso sim. Agora, professor, eu vou... Falta a quinta pergunta ainda. Ah, tá. Deixa a Gabriel fazer o adentro, não? Ah, ok, pode fazer. Isso. Não, eu só ia falar sobre o que eu vou continuar a perguntar depois. Ah, beleza, Ok. beleza. Quinta pergunta. Como sabemos, somente 5% do oceano foi explorado até os dias atuais. Em sua visão, a exploração feita de forma imprudente dessas áreas pode desencadear males para a humanidade, tendo em vista que o permafrost tem bactérias e vírus extremamente nocivos para a vida humana. Ok. Ó, essa exploração do oceano, para mim não ficou muito claro. Exploração em que sentido? No sentido científico ou no sentido econômico? Ok, professor, é porque tá muito barulho aqui, não tô conseguindo ouvir direito. Sério? Não, eu perguntei o seguinte, você falou exploração oceano. Exploração em que sentido? A exploração no sentido econômico, já. Não, no caso é científico, porque, tipo, quando eu tô falando do permafrost, é que já foi comprovado que tem bactérias extremamente nocivas para a vida humana lá, tá ligado? Aí, tipo, e se também nesses 95% do oceano também que a gente não conhece, também tiverem bactérias nocivas e, de certa forma, a má exploração que o humano certamente causa ou vai causar, sabe? Ele pode, sei lá, acabar tendo um dano prejudicial. Ah, tá, entendi. Então, né? A relação do permafrost não necessariamente tem muito a ver com o oceano, mas então, a exploração econômica, falando primeiro dela então, sim, de fato, a exploração econômica talvez tenha aquele impacto realmente que eu falei, né, de perda de biodiversidade a longo prazo,
e que a gente tem organismos marinhos que são muito sensíveis. Então, para que vocês entendam isso, eu acho que é um ponto-chave é que os ambientes marinhos são ambientes bastante controlados, sabe? Comparado com os ambientes terrestres, logicamente, né? São ambientes mais estáveis. Então, eles não mudam, eles não alteram assim, abruptamente as características deles. Né? Você pensa que você vai numa floresta, por exemplo, tropical, né? Sei lá, qualquer floresta, você mede a temperatura ao longo do dia, você vai ver que é uma variação muito absurda, né? Muda muito, na verdade. Isso ao longo de um dia. Talvez ao longo até de agora, medir a temperatura o tempo todo, muda muito. Agora, se você vai para um oceano, isso não acontece. Entendeu? A temperatura é muito constante, entendeu? Muda muito pouco, na verdade, assim como outros fatores, como, por exemplo, o pH, que acho que tem até uma pergunta sobre isso, né, que tem a ver com a acidificação dos oceanos. É outra coisa que não varia tanto, ou seja, logicamente varia, mas não é variações abruptas. Tipo, ao longo de um dia, ou tipo, não espera que tenha uma mudança muito brusca, né? Então, do ponto de vista científico, a exploração do oceano é completamente benéfica, né? Porque só vai trazer benefícios também para nós, né? Descobrir novas formas de biodiversidade, né? Até para a gente entender, né, muito bem como o oceano. Tem uma frase agora que eu até esqueci, de um pesquisador, né, que esqueci quem foi que falou, mas ele fala assim, de que o homem já foi à Lua, mas ainda não foi no fundo do mar, né? Exatamente, o fundo do mar ainda ainda tem muitos mistérios, segredos interessantes que vale a pena sim ser explorados, né? Nós, do ponto de vista científico, não vejo nenhum problema, na verdade, né? Mas, logicamente, no momento que isso torna algo mais comercial, lógico que a gente espera que há problemas ali, né? Tipo, né, falei, o ambiente marinho é um ambiente muito controlado, muito mais estável comparado ao terrestre, qualquer alteração mínima que acontece ali já é suficiente para a gente causar um impacto gigantesco. Para vocês terem uma ideia, um aumento de 0,5 grau da temperatura dos oceanos já é suficiente para matar um monte de espécies marinhas, né? 0,5 grau parece pouco, né? Mas para uma escala de oceano, isso é muita coisa, né? E isso aqui as mudanças climáticas têm realmente ocasionado. Inclusive, essa questão aí do permafrost que vocês falaram aí, né? Tipo, não sei se vai descobrir algum patógeno danoso nos oceanos, não, de todo, né? Que o permafrost, né, que vocês falaram aí, é uma coisa não somente tem a ver com os oceanos, né? Uma coisa que é um outro ecossistema lá, mais na América do Norte, né? Uma geleira permanente. Isso tem mais a ver com mudança climática, né? Que realmente começaram ali a mexer com esse ambiente que também é estável, né? Então, pensa que é um local que é congelado para sempre ali, né? Tipo, aí de repente começa a se congelar, então realmente começa a aparecer coisas estranhas, realmente. Né? Desse ponto de vista de patógenos, assim, danosos para o ser humano, eu não acredito que para o oceano possa surgir esse tipo de coisa, né? Que nem eu falei, é um ambiente muito estável, muito constante, na verdade. E talvez, se tiver alguma coisa muito, muito, deve ser lá bem em áreas muito fundas que é inacessível para seres humanos. Né?